Hoje eu quero falar sobre O Franco Atirador, o último filme do eterno Fredo, o John Cazale, que reuniu Meryl Streep, De Niro, Christopher Walken e foi dirigido pelo questionável Michael Cimino. Esse diretor foi responsável pelo maior fracasso do cinema, O Portal do Paraíso, o filme interpretado pelo Kris Kristofferson aí, que teve um prejuízo de 98%. Depois do Cimino ter ganhado 5 Oscars pelo Franco Atirador, o ego dele aumentou nas alturas, ele investiu 40 milhões na sua nova produção e conseguiu arrecadar apenas 1 milhão. A carreira dele terminava aqui com esse prejuízo de 90%. Mas hoje a gente não vai falar do Portal do Paraíso, eu vou focar no Franco Atirador. Praticamente o único filme da sua carreira, pelo menos o único filme relevante da sua carreira. Então não vamos enrolar muito, vamos direto para o filme. Ele abre com a música tema, e a tranquilidade da música se contrasta com o trabalho pesado dessa fábrica metalúrgica aí. Os personagens são apresentados. Enquanto eles se despedem dos companheiros, a gente entende que se trata do último dia de trabalho, porque o grupo vai para o Vietnã. Entendemos que eles são grandes amigos, existe uma camaradagem aqui, um deles vai se casar à noite, então tem uma festa, e antes eles vão fazer um esquenta no bar de um deles. Não dá, o elenco é muito forte, o Cazale, o De Niro, o Walken, a Streep, tá todo mundo aqui, é muito bacana a química entre eles. A cidade ganha vida, a gente assiste os detalhes dessa pequena cidade, que um simples casamento é evento para toda a cidade. Enquanto as mulheres se arrumam, as senhoras fazem o bolo, o salão está sendo decorado e os amigos se juntam no bar para beber. Com a música do Frank Valli, eles bebem, jogam sinuca, cantam. É uma cena muito bacana, a gente não tem dúvida da amizade deles. E notam que o personagem do Cazale está limpando esse revólver aí, é um detalhe muito importante mais para frente. Então eles vão se arrumar para a festa. Conversam um pouco sobre a guerra, a gente entende que eles vão no dia seguinte, existe um medo e ansiedade na entonação da voz. Comentam também que deveriam caçar uma última vez antes de ir para a guerra, então eles combinam em ir depois da festa. Como eu disse, esse é o último filme do Cazale, ele tinha câncer nos ossos na época, ele era casado com a Meryl Streep, e existe uma história muito interessante por trás disso. Porque a produtora estava querendo retirar o Cazale das produções com medo dele morrer no meio. Então havia essa consideração em retirar ele do filme. Quando esse assunto veio à tona, a Meryl Streep e o De Niro declarou que se isso fosse feito, eles sairiam da produção também. E assim a agenda foi alterada, eles mantiveram o ator, mas fizeram todas as cenas dele primeiro. E assim foi feito, com todas as cenas dele gravadas, ele morre em março de 78, no meio da gravação do filme. O filme foi lançado apenas 1 ano depois. E realmente, se você reparar, a sua expressão, o seu corpo mostra que ele está muito doente. E agora temos a cena do casamento. A cena se estende por 30 minutos e eu vou confessar, tá? Cimino perdeu a mão aqui. Em certo momento a gente não entende o porquê a cena está sendo tão extensa assim. Eu entendo que se trata da última festa deles antes de ir para a guerra, mas a sensação que passa é exaustão. Tanto isso que o diretor de fotografia declarou que o Cimino não sabia o que ele queria. Eles repetiram a mesma cena durante 3 dias, 12 horas de set. Eles ficavam repetindo a cena, improvisando, e no último dia os atores, em forma de protestos, deitaram no chão. Dá pra ver essa cena no filme, inclusive. Mais tarde, De Niro fala até que esse filme foi o mais exausto de sua carreira, parece que o Cimino estava meio perdido como diretor. E o mais engraçado é que ele repete o erro no Portal do Paraíso 2 anos depois, Mas não se engane, tá? A cena não é ruim, os atores são tão carismáticos que acaba sendo legal assistir eles. Mas a cena em si é problemática, tá? Não existe continuidade, o copo enche e esvazia a cada corte. E além disso, nessa cena também surge uma grande bobagem no roteiro, tá? Ele fica flertando com a namorada do amigo e isso não leva em nada. Não dá pra saber por que eles fizeram isso. Eu entendo que o filme foi inspirado no livro do Éric Maria Remarque, o mesmo autor do Nada Novo no Front. E no livro existe um triângulo amoroso, mas aqui não faz diferença nenhuma. É uma ponta solta no filme, essa é a verdade, tá? Se a intenção era escalar a Meryl Streep para valorizar o filme ainda mais, pelo menos arrumasse algum papel relevante para ela, meu Deus. Mas tudo bem, todo filme americano tem que ter um romance, é aquela coisa de sempre. Mas assim o filme prossegue. Amanhece e antes mesmo de trocar de roupa eles vão caçar. Sai direto da festa e vai para as montanhas, e aqui tem uma cena muito legal.
As brincadeiras, né, que é bem comum entre o grupo, vai se transformando em discussão. E aqui um show de atuação, um cenário natural de fundo e, nossa, essa discussão mostra um lado da personalidade dele que a gente ainda não conhece. É como se cada minuto que se aproximasse a hora de ir para a guerra estivesse o afetando. E agora a fotografia ganha recuo, existe uma profundidade de campo, agora tudo é muito bonito, me lembrou muito os filmes do Herzog, inclusive. Pode ser que eu esteja um pouco viciado e vendo Herzog em tudo, mas presta atenção. Essa música, né, essa cena, movimento de câmera lembra um pouco, não lembra? Inclusive essa música meio fúnebre, parece que o diretor está dizendo que esse é o último dia da vida deles. E de fato, porque depois disso eles voltam para o bar para continuar a bebedeira. Mas o piano de fundo é melancólico demais, as risadas se cessam e o silêncio predomina. Os olhares expressam, enfim, a ficha caindo. O medo, a dúvida, a tristeza, é uma bela cena. E do nada, uma grande elipse, vamos direto para o campo de batalha e parece que é um sonho. O que esse soldado vietnamita faz é bizarro e sabe o que é o mais engraçado? Que essa coisa de colocar a família dentro de um buraco e jogar granada é uma coisa histórica. Existem relatos disso, mas o mais curioso, que isso era uma prática dos americanos. No episódio, né, do massacre de My Lai, onde os americanos mataram mais de 500 civis lá no Vietnã, eles faziam isso. As fotografias aí não deixam mentir. Os americanos foram para lá e fizeram um massacre, e o mais engraçado é como os filmes americanos gostam de inverter as coisas. Aqui quem faz isso é o próprio vietnamita, e o americano tá ali todo coitado. Mas beleza, a cena é um show, a gente está em 1 hora de filme e essa mudança drástica de cenário e ritmo faz um contraste muito grande, né? O que era lento agora é rápido, o que era delicado agora é grosseiro. A decisão de gravar no Vietnã de verdade foi um pesadelo, estourou um orçamento em alguns milhões e estava rolando uma guerra civil por lá na época e as gravações precisavam ser interrompidas constantemente. Mas valeu a pena porque o realismo está aqui. Eles estão presos e obrigam a jogar essa roleta russa na cena mais icônica do filme. Os tapas na cara intensificam o nervoso, não preciso nem falar da atuação, né? A tensão aumenta a cada som da arma disparando seco e é muito angustiante. Mas confessando, tá? Eu não entendi muito bem a resolução dessa cena. Como que ele tinha certeza que a bala estava na agulha? Foi sorte? Ele apostou? Talvez sim, porque apostar na sorte é um dos temas principais do filme. Mas me soa quase como facilitação de roteiro, não sei. Fora isso, a montagem não ajuda a gente a entender o que acontece. De repente foi resolvido, tá bom. Mas a fuga é muito realista, né? A sequência deles tentando agarrar o helicóptero no rio foi muito exaustivo para os atores, né? Nas palavras do De Niro, foi o trabalho mais exaustivo da minha carreira. E agora é uma decisão corajosa, porque o filme tem 3 horas de duração. A gente vê campo de batalha em 1 hora de filme, e logo, em 1 hora e meia, eles já saem do campo. A intenção aqui fica clara, não é mostrar a batalha em si, mas sim o antes e o depois. Por isso é que a gente tem 1 hora antes da batalha e 1 hora e meia depois da batalha. E os atores que já estavam atuando bem agora ganham um alvará para entregar tudo que consegue. Christopher Walken, que ganhou o Oscar de coadjuvante, ganha nessa cena. É uma grande atuação. E agora a gente entra no submundo da cidade. A prostituta que atende os clientes ao lado do filho e a câmera que faz questão de enquadrar tudo atrás de um vidro sujo. E agora ele dá de cara com algo bem familiar. Um clube de apostas onde as pessoas desesperadas por dinheiro se submetem à roleta russa. Ele pira ao ver isso e some. Quando o outro volta para casa, sozinho, ele evita a festa de boas-vindas. Todo mundo espera ele, mas ele some. A pessoa que antes não recusava uma festa agora está um tanto diferente. Parece que ele não está feliz em voltar. Ele não sabe o que aconteceu com os amigos no campo de batalha e a memória o corrói. O mundo ainda é o mesmo, não há diferença na forma que o filme representa a cidade. Porque na verdade o que mudou foi ele, né? Exclusivamente ele. O personagem do Cazale, que é apaixonado por revólver, exibe sua nova peça. E aqui o filme esfria novamente. A gente assiste eles bebendo, não há nenhuma emoção na trilha, na montagem, tudo é seco, o filme não tem nem graça mais. Mas não entenda errado, o filme perde a graça intencionalmente, é a intenção.
Veja, o revólver parece o perseguir, sempre tem algo apontando para ele. E agora a cena mais bonita do filme, a mais representativa. Quando ele volta a caçar, o seu reflexo cria uma dualidade. É como se agora ele fosse duas pessoas diferentes. Algumas artes conceituais na internet reforçam essa interpretação minha. Mas o seu amigo, o chato que está sempre com o revólver na mão, quase sempre apontando para alguém, acaba com a paciência dele. Ele pega o revólver e obriga a brincar com a sorte. Existia esse papo que o De Niro e o Cazale fizeram essa roleta russa de verdade, porque ele já estava em estágio terminal mesmo, mas é tudo papo furado. É um mito. E agora ele tem o par romântico, tá? Ele não sabe cadê o amigo e fica com a esposa dele. Mas ele fica envolvido com essa ideia de encontrar os amigos e vai explorar. Um deles está numa enfermaria, ele diz que não quer sair dali, é o lugar dele. E quando ele visita, essa é a situação do amigo. Ele está totalmente diferente. O som do filme agora é diferente também. O som ressalta os pequenos barulhos, é como se o personagem não suportasse esses barulhos por causa do trauma. Isso inclusive aparece no Sniper Americano, né? Agora falta ele achar o outro amigo, né? Ele decide voltar para o Vietnã e procurar. E aqui existe outra facilitação de roteiro, né? Ele pisa no país e dá justamente no lugar onde seu amigo está. Mas tudo bem, ele já havia visto o amigo ali antes, essa é a justificativa e tem outra razão que se justifica também. É o clube da roleta russa, né? E não deu outra, seu amigo estava lá, mas ele praticamente não lembra da sua vida. Parece que houve uma lavagem cerebral. Ele pretende convencer o amigo a ir embora com ele e se senta. Eu não compreendo muito bem a razão, mas ele joga uma rodada de roleta russa com o amigo. Mas dessa vez a sorte não está a seu favor e ele morre em uma cena crua e fria. Inclusive, cru e frio é a palavra que define esse último ato do filme. Depois que ele volta para casa, todos de luto, né, eles brindam e não há corte, não há trilha, nem intensificador dramático existe aqui. Apenas um plano estático e todos em silêncio. A câmera, o roteiro, a montagem está de luto. O filme esfria, para e assim termina. Um filme muito importante, aparentemente é um filme de guerra, mas é um filme de drama. Um filme grandioso, com boas atuações, com alguns problemas, não é um filme perfeito, mas em geral essa é a minha análise do filme. Se gostou, deixa um comentário, um like, enfim. Até o próximo e tchau!